Eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, eu acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram o caminho. Né? Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Estamos de volta com o nosso programa, falando hoje sobre Maria de Madalena. E aí vem a questão. Eu me lembro que no judaísmo, ainda hoje também no Islã, as mulheres, casadas ou solteiras, elas se identificam com a forma que elas se vestem. Quando Atatürk instituiu a República Turca em 1923, ele disse que Estado e religião não deveriam se confundir, que a mulher não era obrigada a usar burca, a não ser as prostitutas. Olha que coisa interessante. Então ele criou uma seleção natural. Mulher de burca tem que ser prostituta. Ou casada, se a mulher andar de burca com o marido, não é prostituta. Então, resultado, as mulheres não usam burca na Turquia. Se ela não é casada, ela não usa. Se ela usa uma burca e não está com o marido, é prostituta. Então, aqui criou-se essa alcunha, e aí por isso que você realmente, com muita lógica, você encontra muitas fontes que falam que era prostituta, mas eu vou lhe dizer de onde vem isso. Existem muitas mulheres na Bíblia que não têm nome. Por exemplo, a samaritana, ela é da Samaria, do poço de Jacó, é uma mulher que não tem nome. Simplesmente, foi conhecida pela indumentária, como ela conheceu Jesus pela roupa, conheceu que ele era judeu. A adúltera de Jerusalém, a mulher adúltera, não tem nome. A pecadora arrependida, que Jesus estava na casa de Simão, o fariseu, não tem nome. Pecadora arrependida é o nome dela, aquela que amou mais, segundo Jesus. E tem Maria de Betânia, que também lavou os pés de Jesus, que é a irmã de Lázaro, que também não é. É outra Maria, tá vendo? Mas não é Maria de Migdalo, nem Maria de Madalena. Nem a pecadora era Maria de Madalena. Então, por conta disso, aí agora nós vamos ler aqui um texto, né? Que quem cita ela é Lucas 8:2, Lucas 7:37, Marcos 15:40, 41, Mateus 27, 55, 56, que citam Maria de Madalena. Aquela que não era prostituta. Segundo os evangelhos, Jesus libertou ou conduziu 7 entidades obsediadas que estavam com ela. E o fato dela ser obsediada não significa que ela seja prostituta. Obsessão é uma coisa, prostituição é outra. Diz aqui, ó. Os 12 acompanhavam Jesus, Lucas 8. Assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, que é de Migdal, da qual haviam saído 7 espíritos. Então ela era solteira, porque senão ela tinha o nome do marido, porque ela apenas era Maria, tinha o nome da cidade. Até casar levava o nome da cidade, casou, passava a ter o nome do marido. Joana, mulher de Cusa, olha aqui, ó, procurador de Herodes, então era Joana de Cusa, era o nome do marido. O procurador de Herodes. Susana e várias outras que o serviam com seus bens. Além disso, era uma mulher que deveria ter condições financeiras boas. Eu sinto que Maria de Madalena
era uma obsediada, que depois de ser curada por Jesus, passou a servi-lo, passou a acompanhá-lo, mas ela devia ser filha de algum comerciante de peixe. É isso que eu penso, hoje, depois de muita pesquisa, que por isso que ela tinha bens. Ela devia ter o seu negócio com a família, com o pai, ou alguma coisa que ela... Aqui eu tenho um autor que eu gosto muito dele, que é o Gesa Verme, que é o maior estudioso, considerado um dos maiores estudiosos de Jesus de sua geração. Isso aqui é um jornalista do Sunday Times que colocou essa frase dele. Ele diz assim: Maria de Madalena, natural da cidade pesqueira de Migdala, no mar da Galiléia, foi companheira de Jesus. Aí ele diz assim, ele colocou até alguns asteriscos aqui, que a gente depois pode ver, que é, como ele coloca, como as fontes extraídas do Evangelho. Nenhum dado familiar com o nome de seu pai ou marido é fornecido pelos evangelistas. O Evangelho de Lucas 8,2, esse que eu li agora, a descreve antes do relato da crucificação como uma das mulheres que cuidaram de Jesus e dos discípulos durante seu ministério itinerante na Galiléia e na Judéia. Isso implica que Maria de Madalena era uma mulher de posses, que eu já falei, que se devotou a Jesus, que a tinha curado e exorcizado. É o que Lucas coloca. A observação de que ela tinha sido libertada de 7 espíritos, sem dúvida, é responsável pela associação, sem isso, infundada, em alguns níveis de tradição cristã, de que ela fosse uma prostituta arrependida, uma mulher da cidade, uma pecadora, como está em Lucas 7:37. 7:37. Um fariseu, olha aí, aqui é a história da pecadora. Um fariseu convidou Jesus a comer e entrou, pois na casa reclinou à mesa. Apareceu então uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ela estava à mesa, à casa do fariseu, trouxe um alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava e com as lágrimas começou a enxugar os cabelos, etc, etc. Essa é considerada pecadora, que Jesus estava na casa de um fariseu. Então ele diz aqui que sua identificação com outra Maria, irmã de Marta e de Lázaro, é forçada. Ela nem era essa pecadora e nem ela era irmã de Maria de Marta. Concordo plenamente com Gesa Verme aqui, o francês. O que nós observamos, eu tenho uma obra chamada, eu publiquei essa carta nessa obra, o Evangelho Cristianismo Primitivo, que tem um capítulo sobre Jesus e Madalena nela, que você pode até ler. Eu lhe aconselho, minha querida Silvana Tomazelli, a comprar esse livro. Ele vai lhe ajudar também em alguma coisa sobre Jesus e Madalena, que nós colocamos um capítulo especial. Mas eu estou lendo aqui de um outro autor, neutro, para não parecer que eu estou fazendo autopropaganda, porque eu leio de tudo e escolho o melhor, como diz Paulo. Mas acontece que nesse livro eu tenho uma carta do Papa que fala, o Papa, foi o responsável por isso, Gregório o Grande, ou Gregório Magno, né? Que ele fala de que a mulher pecadora que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos, não era mais nem menos do que Maria de Madalena. Então ele transformou, com essa carta, Maria de Madalena em prostituta. 259, deixa eu pegar aqui para eu lhe mostrar direitinho onde está essa carta, que é uma carta que fala que ela era a prostituta
que lavou os pés de Jesus. Só que é um erro muito grande. Esse fato aconteceu lá na Judéia. Migdal fica na Galileia. Quer dizer, já antes de mais nada, é um erro de geografia. Grande erro de geografia. Então, a carta do Papa está aqui. Eu quero ler para você. Cadê? 261, 262. Lucas afirma que Maria de Madalena foi uma mulher de quem Jesus retirou os 7 espíritos. E aí, segundo Bart Ehrman, que eu gosto de mostrar as coisas, o trecho da 33ª homilia do Papa Gregório diz o seguinte: aquela que Lucas chamava de pecadora, que João chama de Maria, cremos que seja Maria da qual se expulsaram os 7 demônios, de acordo com Marcos. E o que esses 7 demônios significam, senão todos os vícios? Fica claro que a mulher que antes usava o unguento para perfumar sua própria pele para os seus atos proibidos. O que ela antes usava de forma escandalosa, agora oferece a Deus e em louvor. Então, ele significa que ela foi a Maria de Madalena, a prostituta. Ou seja, uma carta do Papa a transformou em prostituta. Mas os evangelistas não falam, nem o próprio Gesa Vermes, que eu trouxe aqui para você ver, fala isso, porque ela nunca foi prostituta. Eu não estou aqui para defender a idoneidade ou a vida, me desculpa a expressão, a vida sexual de Maria de Magdala. Não, não é isso. Eu estou aqui para defender a verdade. De acordo com o que está nos evangelhos, ela nunca foi prostituta. Agora, existiram muitas Miriam de Migdal que foram prostitutas. Daí porque muitas narrativas dos espíritos, através de Divaldo, de Humberto de Campos e tantos outros, trazem uma Miriam que era prostituta. E aí se faz essa confusão de que é a que estava aos pés da cruz, que é aquela que Jesus se tirou 7 espíritos, que é a mesma Maria. Eu não tenho dúvida, eu tenho certeza que não era. E tenho certeza que não era prostituta. E tenho certeza que existiriam muitas prostitutas, ou seja, muitas Miriam de Migdal, ou Maria daquela cidade, que não tinham uma vida sexual correta ou uma vida, vamos dizer assim, moral ilibada, porque a própria promiscuidade, o dinheiro, a prostituição levava elas a viverem dessa forma adversa, mas não que fosse aquela que andava com Jesus e que ele se apresentou a ela depois da sua ressurreição. Agradeço demais a você, Silvana, e a todos vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo. Envie mensagem no nosso Facebook, Abrindo a Bíblia, você vai encontrar na TV Mundo Maior. O nosso programa lá, pode mandar mensagem para o programa e pode mandar também direto no Facebook, porque eu mesmo as extraio e trago aqui para conversar com vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigado a Silvana, a Tomazelli e a todos vocês que nos enviaram essas mensagens calorosas de estímulo ao nosso trabalho. Que Jesus esteja no coração de vocês, os ilumine e abençoe sempre. Muita paz e até o próximo programa. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.